Bom, então, pessoal, continuando aí, segunda parte da aula. Bora codar que o barato é Loki. É laboratório de otimização combinatória. When the world was born, someone made a plan, something led me to nowhere. And Bom, the highway vamos turned lá. Bom, de novo aqui, coloquei mais uma música do Moacir Santos aí pra gente ouvir. Então vamos ver o código lá agora, né? Um exemplo de uma implementação do método Branch and Cut para o problema da mochila binária, tá? É, Então, pessoal, a primeira coisa que eu preciso falar é que assim, o problema da mochila binária, ele é difícil, mas nem tanto, né? No seguinte sentido, existe um algoritmo de programação dinâmica para resolver esse problema, que é um algoritmo pseudo-polinomial, tá? É, Bom, eu não vou entrar nesses detalhes, depois quem quiser dar uma olhada ou quiser me perguntar também, tá? Me manda dúvida lá no WhatsApp. Falou, professor, eu fiquei curioso para saber o que que é esse tal de pseudo-polinomial. Aí eu explico, tá bom? Então, eu só tomei esse exemplo aqui do problema da mochila porque ele é assim o Hello World da programação inteira, né? É o modelo mais fácil que tem de implementar, né? Ele tem uma restrição só, né? Então eu peguei o modelo mais simples. Foi só por isso, tá bom? Então eu não estou propondo aqui que vocês precisarem resolver, né, o problema da mochila. De forma nenhuma eu estou sugerindo que vocês usem o que a gente vai ver aqui agora, tá bom? Isso aqui é só para ilustrar o método Branch and Cut, tá? É, então, o problema da mochila é um problema da mochila binária, né, é um problema bem resolvido, tá? Ele tem um algoritmo pseudo-polinomial que é bastante eficiente na prática, não, nem precisa usar solver de programação inteira e também não precisa implementar branch and cut na unha, igual a gente está fazendo aqui, tá bom? Então, vamos lá, feita essa ressalva, deixa eu mostrar o código aqui para vocês. Então tá bom, ó. Primeiro eu vou falar das estruturas aqui que eu criei, né? Então tem essa estrutura aqui que ela guarda os dados da entrada do problema, tá? Então tem aqui a capacidade, o número de itens, o valor dos itens, né, que é um vetor, e o peso dos itens, que é outro vetor, tá bom? E aí eu vou ter uma variável global aqui, ó, tá? Que é desse tipo lá, desse input aí, tá bom? Que aí as funções, eu deixei aqui algumas variáveis globais que são objetos que a gente vai manipular em várias funções, tá bom? Então achei que era conveniente deixar isso aqui como global, tá bom? Beleza. Próxima estrutura. É a estrutura que representa um nó da árvore de Branch and Bound, tá? Bom, se vocês lembrarem lá da explicação da primeira parte da aula, era assim, né? Cada vez que eu crio um nó, é porque eu tava aqui num nó em cima, né? Aí deu uma solução fracionária que eu não consegui podar lá, não consegui fazer nenhuma poda daqueles tipos lá, né? Poda de inviabilidade, poda de integralidade, poda de limitante, aquelas podas todas, eu não consegui fazer nenhuma poda dessas. E aí então eu peguei uma variável fracionária e aí eu falei assim, ó, para esse nó aqui eu quero fixar essa variável em zero. E aí para esse outro nó aqui eu quero fixar a variável em um, tá bom? Então tem uma variável sendo fixada, né, em cada nó, tá bom? Exceto na raiz, tá? Na raiz não vai ter nenhum nó, nenhuma variável sendo fixada, tá? Então eu guardo aqui ó, no nó qual é a variável que eu tenho que fixar e aí um booleano para indicar se eu tenho que fixar em um ou em zero, tá bom? Aí eu vou ter um ponteiro aqui pro pai e para os filhos, tá bom? Então cada nó aqui ele vai ter um apontador para o pai e um apontador para o filho esquerdo, um apontador para o filho direito, beleza? Depois a gente vai ver aqui quando que a gente vai usar esses apontadores. Depois eu tenho um limitante superior, um upper bound naquele nó, né, gerado por aquele nó.
tá? Que é um upper bound local, ele não é upper bound global, tá? Então, o que que é esse upper bound, né? Quando eu pego um nó e eu resolvo o programa linear que está associado àquele nó, isso vai me dar um upper bound no valor daqui dessa subárvore. Isso aqui vai me dizer que, ó, dessa subárvore aqui embaixo não vai ter nenhuma solução que passe do valor aqui da relaxação linear que eu resolvi aqui, tá bom? Então eu vou guardar essa informação aqui. Depois vocês vão ver por que, que a gente guarda essa informação, tá bom? Então eu vou guardar essa informação aí. Beleza. Então tá bom. É, agora vamos ver. Aqui é só digamos, um construtor aqui, né? Que aí quando eu for usar lá no código, eu não vou. Na hora que eu crio o nó, eu não sei ainda quem que vai ser o filho esquerdo e quem que vai ser o filho direito dele. Então, na hora de eu construir o nó, eu não vou receber esses parâmetros, mas eu quero inicializar como nulo, vou chamar assim, o filho esquerdo e o filho direito, tá bom? Então, você não vai precisar me passar o filho esquerdo e o filho direito, mas eu vou inicializar com nulo, tá bom? Beleza. Outra estrutura que a gente vai usar. Que isso aqui, pessoal, eu considero como, digamos, boa prática de programação aqui, tá? Que é o seguinte, esses códigos que a gente faz aí na área de programação inteira, tem muita coisinha que a gente pode querer testar, né? Então, por exemplo, a gente falou lá da heurística, né? Então eu posso querer rodar com a heurística e poder rodar sem a heurística para comparar os resultados, né? A gente falou dos cortes lá também. Mesma coisa, eu posso querer rodar com os cortes ou sem os cortes, né? Então tem uma série de parâmetros que eu posso querer mudar e aí depois executar com essa nova configuração, tá bom? E aí isso aqui é uma coisa que tem que ser fácil de mudar, né? Você não pode ter que caçar lá no código o que, que tem que mudar para você executar aquele programa com uma outra configuração, tá bom? Então eu tenho aí esse objeto aí que guarda essa configuração e aí o meu código lá dá conta de executar de acordo com o que foi estipulado aqui, tá bom? E aí aqui, ó, eu tô deixando como padrão aqui, ó, algumas configurações aqui já, que eu determinei. Depois lá, se o cara quiser mudar, né, se você quiser rodar mexendo, tá, um pouco nesses parâmetros aqui, aí é só mexer lá, tá bom? Vai ter uma variável global aqui também, ó. Então no começo eu crio com as minhas configurações padrão, mas depois, se a gente quiser mudar, dá para mudar lá, tá? É só mudar o campo aqui da estrutura. Beleza. Outra coisa aqui que eu também considero como boa prática de programação. Porque assim, a gente precisa levantar uma estatística sobre o código, né? Porque a gente vai fazer experimentos e tal. Então, também organizar isso de uma forma que fique fácil depois para você imprimir lá o resultado dos seus testes, tá bom? Então aqui eu coloquei tudo o que interessa para mim, para eu saber lá o que aconteceu naquela execução, tá bom? Então o número de nós que eu criei lá de branch and bound, o número de cortes que eu adicionei, qual foi o valor da heurística lá na... A gente roda heurística uma vez só, né? Então qual foi o valor que a gente obteve rodando essa heurística? Qual é o valor que a gente, de melhor valor que a gente conseguiu, tá? Aqui, se a gente rodou o algoritmo até encontrar a solução ótima, esse valor aqui vai ser o valor da solução ótima. Só que nem sempre isso acontece, tá bom? Aqui esse código eu já fiz para ter um tempo, um time limit, né? Então, se estourar esse time limit, aí eu vou interromper o algoritmo. E aí essa solução aqui, ó, o valor, né, esse valor da função objetivo, vai ser o valor da melhor solução inteira que eu consegui encontrar até o momento em que o código foi interrompido, tá bom? Beleza. Aqui, ó, é o valor da primeira relaxação linear, é a relaxação linear lá no nó raiz, tá bom? Também é uma curiosidade que eu tenho. Eu falo, eu vou rodar e eu quero saber quanto que deu lá
só para eu ter uma noção, né? Depois eu comparar quando eu encontrar o ótimo, então eu falar o ótimo da mochila lá para uma certa instância deu 50. E na relaxação linear inicial tinha dado 1000, né? Ah, então, nossa, essa relaxação linear é péssima, né? Ah, ou então assim, nossa, a relaxação linear deu 50,5, né? Deu quase 50, né? Deu 50,5. Nossa, então essa relaxação linear tá super boa, né? Então é mais para a gente comparar, tá bom? Para ver se essa relaxação linear tá boa ou não tá. Beleza? E aí o tempo que gastou, né? Tá bom. Então esses são os dados que me interessam, tá? É claro que eu poderia medir mais coisas, tá? Então fiz aqui só um exemplo aí para vocês. Que também dá trabalho, né? Programar isso aqui dá trabalho pra caramba. Então vamos lá. É, tá bom, aqui eu estou inicializando essas variáveis, beleza. Bom, aqui eu estou lendo a entrada, tá? Então também não vou mostrar isso aqui para vocês. Só tem uma pequena gambiarra que eu fiz aqui, que é o seguinte, eu peguei a entrada de um lugar aqui na internet, ó, tá? Só que assim, o método que eu estou implementando, ele não é um método eficiente, como eu até estava falando para vocês, é mais só para a gente ver mesmo como que faz, é um branch and cut. E aí eu fui tentar rodar com essas instâncias aqui e o negócio começou a patinar demais. E eu também não, sabe, não estou rodando numa baita máquina e eu também não quero ficar esperando também muito tempo para terminar os testes, tá? Então o que que eu fiz? Eu peguei, ó, na hora de ler o arquivo, eu recebo um parâmetro aqui que é o número máximo de itens que eu quero que a mochila tenha. Que a mochila não, que a entrada tenha, tá? Aí se a entrada que o cara me deu tem 1000 itens e eu falo que o número máximo que eu queria era 50, então o que que eu vou fazer? Eu vou ler só os 50 primeiros, tá? Eu vou diminuir a entrada, tá? Então eu leio a entrada toda, mas depois eu falo, não, eu só quero considerar os primeiros 50 itens, tá bom? E aí eu dou uma ajustada aqui na capacidade, né? Que aí eu falo, antes eu faço uma conta aqui, né? Tipo, a conta que eu faço é assim, né? Eu pego a capacidade antiga, divido pelo número de itens, então esse valor aqui me dá mais ou menos ela me dá a capacidade da mochila por item, vai? Que a entrada tem. E aí eu pego esse valor e multiplico agora pelo novo tamanho da entrada, né? Então, se a capacidade, sabe? Porque senão vai, isso aqui tem a ver assim, né? Tipo, você pega uma entrada que tinha 1000 itens. E aí, ela provavelmente a mochila tem que ter uma capacidade grande, né? Para essa entrada fazer algum sentido. Aí, quando você considera só os 50 primeiros itens, provavelmente esses 50 primeiros itens pode ser que eles caibam todos eles na mochila, né? Com a capacidade antiga, tá? Então aí a instância vai ficar trivial se eu não fizer isso, tá? Então eu estou ajustando a capacidade para o número de itens agora que eu estou considerando na entrada, beleza? Então eu fiz essa gambi aqui só para, enfim, para conseguir rodar uns experimentos aqui rapidinho. Beleza. Constrói o modelo inicial. Dessa vez aqui, pessoal, eu comecei a codar as coisas em português, porque eu realmente, assim, isso é uma coisa que eu prefiro escrever em português do que em inglês. Só que, meu, programação, primeiro que assim, né, quando a gente programa já tem um monte de palavra em inglês, né? Então já não dá para escrever um programa 100% em português. Só que assim, o problema é que às vezes o nome das coisas em português vai ficando muito grande, né? Então chegou uma hora que eu falei, não, eu vou fazer em inglês, meu. Aí eu mudei, até tem umas partes aqui que eu acabei nem mudando, ficou um pouco misturado aí português com inglês, mas boa parte do código aí tá em inglês porque eu acabei achando melhor, por causa disso aí que eu falei. Beleza, então constrói aí até porque ó, eu tava falando isso porque na hora de eu falar, eu falo em português, né? Eu não vou ficar falando em inglês, porque eu não vou dar aula em inglês para vocês, né? Senão você vai até doer o ouvido de vocês. Meu inglês lá não é essas coisas, né? Vai doer a minha boca e vai doer o ouvido de vocês, né? Que às vezes quando a gente fala uma língua que a gente não tá acostumado, até parece que até dói a boca, né? Fica muito tempo falando uma língua estranha. Mas vamos lá. Então, na hora da gente, eu estou criando aqui o modelo.
Eu estou setando alguns parâmetros aqui, ó. Esses parâmetros são específicos do Gurobi, tá? Então isso aqui, se eu for mudar para Cplex, pode ser que já não tenha esses parâmetros lá no Cplex, tá bom? Então lembra que eu falei, é fácil tirar de um solver e pôr para outro. É fácil, mas não significa que também é tão fácil assim, tá bom? Porque de fato os solvers eles não são padronizados, né? Então um parâmetro que tem num solver às vezes não tem no outro, tá bom? É, beleza. Então, que parâmetros que eu setei aqui? Ó? Eu pedi para ele não ficar logando na tela as coisas do solver, porque, meu, a hora que a gente vai rodar aqui as coisas, vai ter tanto log do solver que a gente vai ficar até tonto aqui. Então, eu mandei ele não logar mais no console. Outra coisa, eu falei para ele que eu quero que ele execute em modo single thread, tá? Por que modo single thread? Porque é por causa da medição do tempo, tá? Então, quando eu for medir o tempo, eu quero medir só o tempo gasto pela CPU, clocks, né, da CPU, no meu processo, tá? Então, não é o tempo, sabe? Eu não sei se vocês já mediram o tempo de programa de computador, né? Porque tem aquele jeito, digamos, meio várzea de medir, né? Você fala assim, que horas que era quando o programa começou, né? Depois, que horas que era quando o programa terminou. E aí você tira a diferença. Só que isso, o que que acontece? Lá no teu sistema operacional tem um monte de processo rodando, né? Então, quando você simplesmente pega a diferença aí do tempo final com o tempo inicial, você vai medir o tempo que passou, né? Não o tempo que de fato a CPU ficou trabalhando em cima do teu processo, né? Então eu quero medir só o tempo da CPU no meu processo. Agora, a questão é que quando vai fazer isso para várias threads, aí tem uma série de dificuldades e tal. Então, o pacote que eu estou usando aqui do Julia, eu li aqui os tutoriais e tal, e eles falaram, ó, se for medir tempo de multithread, não usa esse pacote, tá bom? Então eu falei, então em vez de eu, né, não usar o pacote, eu vou setar aqui para rodar em uma thread só, tá bom? E aí eu meço o tempo do jeito que eu queria, beleza? Tá bom. Aqui, ó, esse método aqui, é para usar é o método de programação linear que ele vai usar lá dentro do solver para resolver aqui as relaxações lineares, tá bom? Aí bom, eu coloquei um método específico aqui que é o simplex dual, tá? Porque o que que acontece? Quando você coloca um corte, você está cortando uma solução, então a solução básica lá que está no Tableau, né? Vocês lembram lá de tudo aquilo que a gente falou? Ela deixa de ser viável, né? Porque você colocou uma restrição a mais e aquela solução ela deixa de ser viável, né? E aí você tem que começar o algoritmo tudo de novo, né? Agora, quando usa o simplex dual, ele não tem esse problema. Ele consegue aproveitar o Tableau que estava antes, tá? É, então, mas eu também não sei direito, tá, pessoal? Porque eu realmente, assim, o que que eu fiz, né? Eu rodei isso aqui sem mexer aqui, então deixando o método padrão dele. Depois eu pus aqui e também não mudou nada nos tempos, tá? Então eu não sei se, sabe, o que que rolou aqui, sei lá, enfim. Mas só para vocês saberem aqui. Então isso aqui tem a ver com o método que ele vai usar lá para. Eu não sei qual que ele estava usando antes também, né? O padrão é que ele vai decidir dependendo do modelo que você mandar para ele, tá? Aí, aí eu não sei qual método que ele estava usando antes, né? Eu sei que quando eu coloquei um aqui não mudou nada. Então, sei lá. Beleza. Agora que eu estou montando o modelo lá do. Como é que chama? É o modelo da mochila lá, binária, né? Só que aqui, ó, esse modelo, essa função, né? Eu vou usar ela tanto para montar a relaxação linear, como para montar o programa binário lá, tá bom? Porque por curiosidade aqui, ó, às vezes eu quis chamar aqui, ó, o meu branch and cut e depois eu quis chamar o solver lá para resolver
o problema binário, sabe? Sem usar o meu método branch and cut. Só para eu também ver se a resposta estava dando certa, né? Tá bom? Então aí eu vou usar essa mesma função para construir o modelo, só com a diferença de que eu vou receber como parâmetro aqui se eu quero montar a relaxação linear ou se é o programa binário lá, tá bom? Aí quando for a relaxação linear, o que vai mudar, né? Na hora de criar a variável, eu vou colocar o upper bound nela em 1 e o lower bound em 0, tá bom? Quando não for, né, relaxação linear, eu digo que ela é binária, né? Certo? Então, isso aqui vocês viram já, que eu já dei o código para vocês, né? Como que monta o modelo lá da mochila binária. Só que lá tinha só essa linha aqui, não tinha essa. Beleza. Então aqui, ó, também colocando a função objetivo e colocando a restrição lá da capacidade da mochila. Beleza? Isso aqui vocês já viram lá, tá bom? Beleza, ó, essa função aqui, ó, resolve o PL. É só chama lá o método de otimização lá para o solver resolver e depois devolve o status aí que terminou, né? Só para dar uma encapsulada. Aqui, ó, essa função addBBNode, ela só adiciona o nó de branch and bound lá naquela lista L lá, tá bom? Eu estou mostrando assim só para que essas coisas vão aparecer no código e depois seleção de BBNode, isso eu não vou mostrar ainda. Seleção de price, também não. Tá, vamos aqui. Acho que já vou pro... Eu já vou pro branch and cut. Vamos pro branch and cut. Então tá bom. Branch and cut, vamos lá. Então aqui, ó, eu fiz os comentários de acordo com aqueles passos que a gente viu na descrição lá, ó. Então passo 0, passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, passo 5 e passo 6, tá bom? Então, passo 0 lá era a inicialização, né? Aí aqui, ó, esse tique é só para eu começar a contar o tempo, tá? Então eu não conto o tempo de ler a entrada, tá bom? Porque às vezes dependendo da instância que você vai rodar, às vezes o tempo de ler a entrada é maior do que o tempo de resolver, tá bom? Porque envolve entrada e saída lá, ler de arquivo, né? Acessar HD e tal. Isso aí às vezes é mais lento do que resolver o problema, tá bom? Isso eu estou falando para problemas que você vai resolver bem rápido, né? Que é o caso aqui, tá? Então, o problema da mochila, dependendo do método aqui de resolução, ele roda bem rápido. E às vezes fica mais lento ler o arquivo do que resolver o problema. Então, eu só começo a contar o tempo quando realmente eu for começar o branch and cut, tá? Nesse ponto aqui eu já li a entrada do problema, tá? Beleza, aí eu construo lá o modelo inicial, né? A relaxação linear, tá? Por isso que esse true aqui. Aí é, Aí aqui, ó, tá, isso aqui, deixa eu pensar aqui, como que eu falo as coisas aqui. Tá, isso aqui eu ainda não vou falar, daqui a pouco eu falo. Que variável é essa aqui, né? Aí, beleza, lá na inicialização, lembra que eu falei para vocês, eu posso rodar uma heurística e tal, né? Então eu vou rodar uma heurística aqui, tá? Qual é a heurística que eu implementei? É aquela que eu contei para vocês lá, ó. Então aqui, ó, heurística, eu começo aí eu tenho aquela configuração, né? Se você desligou a heurística, eu devolvo lá tudo zerado, tá? Então aí é a solução zero, a solução que tem valor zero na função objetivo e que todos os itens estão zerados lá nas variáveis, né? Tá bom? Então esse fio aqui, ó, ele vai me devolver um vetor, um array, né? Com esse número aqui de posições e com tudo zerado, tá? Então todas as posições vão estar com zero, tá? E aí então se você configurou que você quer desligar a heurística, eu devolvo essa solução zerada para você. Se não, aí eu vou de fato rodar a minha heurística. Aí o que eu vou fazer? Ó? Eu vou pegar, primeiro eu estou criando aqui um vetor em que é um vetor de pares, né? Aí naquele par eu tenho o valor dividido pelo peso, tá? Então isso aqui é o
é o que eu quero ordenar, né, considerando isso aqui. E aqui eu tenho o I, que é o índice desse item, tá bom? Porque a hora que eu ordenar, eu vou pegar o cara aqui, eu quero saber qual era o índice original dele lá, né? Para eu saber qual item que é, né? Tá bom? Então esse parzinho ele guarda isso aí. Aí eu montei esse vetor, eu mando ordenar pelo primeira parte aqui dessa tupla, tá? Então a tupla tem dois elementos, né? Um que é essa divisão, essa razão aqui entre o valor e o peso, e o segundo item da tupla é o índice, né? Do item. Então eu quero ordenar pelo primeiro índice aqui, primeiro elemento da tupla, tá bom? Então eu chamo aqui, ó, sort, esse vetor, by isso aqui, tá bom? Que vai indicar que é o primeiro, por esse cara aqui. Beleza. Aí agora, ó, eu estou computando aqui, ó, o peso e o valor total da solução que eu estou montando agora. Aí eu vou montar a solução. Aqui, ó, só de curiosidade, ó, quando você vai fazer um for crescendo, né? Aí a gente faria assim, né? Ó, do 1 até o n, né? Então assim, né? Seria isso aqui, ó. Se fosse um for de 1 a n, né? Agora, se eu quiser fazer um for descendo, né? Do n até o 1, aí eu tenho que botar um menos 1 aqui no meio, ó, que é o incremento da variável i, tá bom? Então, se eu não coloco nada, ele sabe que eu vou incrementar de 1 em 1. Se eu colocar menos 1, aí ele vai somar menos 1 na variável i a cada iteração, tá bom? Então é isso. Aí lembra que eu falei, eu vou ordenar, só que eu quero pegar o cara que tem o maior custo-benefício, né? Vamos dizer que isso aqui é o custo-benefício. Então eu vou pegar pelo cara que tem o maior custo-benefício. Então eu começo da última posição e vou caindo até a primeira, eu vou descendo até a primeira. Beleza. Aí o item agora, ele é o segundo elemento da tupla, tá? Por isso que tem esse 2 aqui, ó, tá? Então eu pego V na posição I, é uma tupla, essa tupla que eu criei aqui, ó, tá? E aí eu pego o segundo elemento da tupla, que é o índice aqui. Então esse é o item, né? Aí o que que eu faço, ó? Eu somo o peso do item no total aqui do peso da solução que eu estou buscando. Se esse valor ainda não estourou a capacidade, então eu vou lá e eu somo o, eu coloco o item, né, na mochila, então o meu vetor de solução aqui, ó, é um vetor 0, 1, tá? Então no começo eu coloquei 0 em todo mundo. Aí agora vamos ver quem que eu vou colocar na mochila, eu vou colocando 1, né? Então assim, se eu posso colocar esse item, né? Então não estoura a capacidade da mochila, eu coloco o item, tá bom? E aí eu somo também o valor desse item no valor total aqui dos itens que eu tô colocando na mochila. E aí eu vou fazendo isso, ó, enquanto eu conseguir, né? Então ele vai pôr os maiores, aí eu já corrigi o código, né? Que eu tinha falado para vocês que quando eu tinha um else aqui que eu dava um break, né? Falava, quando eu não posso colocar um item, eu já dou um break. Mas na verdade eu não preciso dar esse break, né? Eu posso continuar até acabar, porque pode ser que eu não consegui colocar um item, mas o próximo eu consiga colocar. Por mais que o próximo tinha um custo-benefício pior, mas né, esse item agora, se eu não conseguir pôr, é porque ia estourar a capacidade da mochila, né? Mas eu tô vendo aqui que dá na mesma, né? Eu tô olhando aqui o negócio e tô falando, pera lá, calma aí. Então vamos fazer assim, ó. Né? Porque eu somei lá fora e aí eu estava somando, mesmo não colocando, né, o item, aí depois ele não ia conseguir colocar ninguém mais. Certo? Estava errado aqui isso, né? Agora, errado assim, né? A heurística ela ia me dar uma solução, mas ela não ia ter o efeito que eu queria, né? O efeito que eu queria era que ele tentasse colocar o próximo item, né? Agora sim vai ter o efeito que eu quero, né? Vocês estão vendo, né, pessoal? Programação é um terror, né? É erro atrás de erro. Eu não sei vocês, né? Se vocês são mais atenciosos do que eu quando estão programando, mas eu quando estou programando, meu amigo, é um erro atrás do outro, cara. É muito detalhe, né? Mas então, beleza. Então agora sim, ó. O if aqui é assim, né? Bom, se eu somar
o peso desse próximo item. Vai estourar a minha mochila? Não. Ah, então eu vou lá e aí eu de fato coloco o item na mochila, né? E somo lá o valor e o peso, tá bom? Senão eu não vou somar, né? E aí eu tento o próximo, né? Beleza? E eu vou tentando na ordem de maior custo-benefício. Beleza. Aí eu guardo na estatística aqui, ó. Estatística, qual foi o valor da solução da heurística, né? Agora eu estou pensando aqui se eu rodo. Bom, depois eu vou. Eu já rodei os experimentos com a heurística do jeito que estava antes aqui. Eu não vou mudar porque eu tô com medo de eu começar a rodar e o computador não aguentar aqui a gravação do vídeo junto com isso aqui rodando. Então não vou rodar, não. Beleza. Terminou a heurística, né? Então voltar lá para o branch and cut. Beleza. Então estou na inicialização. Rodei minha heurística, guardei aqui a solução que ela me devolveu e já guardei aqui o limitante inferior, tá? Eu estou tentando usar os nomes que estão lá na anotação do livro, né? Então lá o lower bound é esse Z com um tracinho embaixo, né? Eu até preferiria usar lower bound aqui, viu? Porque depois até vai ficar meio confuso aqui, ó. Então eu misturo o upper bound com isso aqui. Mas enfim, eu vou deixar assim, vai para seguir a anotação do livro, tá bom? Isso também eu acho que é uma boa prática de quando geralmente eu implemento coisas assim que estão escritas em algum lugar, né? Então tá descrito o algoritmo no livro, tá descrito no artigo, em algum lugar, eu acho legal manter a anotação, porque aí a pessoa tá lendo aqui o texto e aí ela vai para o teu código, ela não precisa ficar essa variável aqui é o quê, né? Sabe? Então você já tem a correspondência aqui exatamente com a anotação que está lá no livro, né? No material que você está lendo. Beleza. Agora eu vou criar o nó zero lá da árvore, né? Aí eu chamo essa função aqui, ó, que cria o nó, tá bom? Acho que eu não vou ficar entrando em muito detalhe não, né, pessoal? Porque, ó, é o nó raiz, então o nó raiz ele não tem pai, tá? Esse segundo parâmetro aqui é o pai. Não, desculpa, não é o pai. É o segundo parâmetro, esse terceiro parâmetro é o pai. O quarto parâmetro é o upper bound desse nó, tá? Então, como não tem ainda, eu coloquei infinito. Aqui, ó, se é verdadeiro ou falso, tanto faz, tá? Porque aqui eu tinha que falar qual é a variável que você vai fixar nesse nó. Bom, é a raiz, né? Então a raiz eu não vou fixar nenhum nó, não, né? Qual a variável, né? Então eu não tenho variável para fixar na raiz, então eu pus -1 aqui. E aqui, isso aqui era verdadeiro ou falso, assim, se vai fixar em 0 ou em 1, né? Então, como a gente não vai fixar, isso aqui tanto faz, poderia ser verdadeiro ou falso. Aliás, eu poderia até ter feito um outro construtor, que é ruim quando a gente faz um construtor, né? Eu devia ter feito um outro construtor, para não ter que usar esses parâmetros aqui, mas tudo bem. A hora que eu vou explicar, eu vejo os defeitos do código, né? Mas tudo bem, todo código tem defeito, tem jeito. Então vamos lá. A lista dos nós ativos começa vazia e aí eu adiciono esse nó zero nela, tá bom? Beleza, aí eu tenho uma flag aqui ó, só para indicar para mim se eu tô ainda no nó raiz ou não, tá? Porque tem algumas coisas que eu vou fazer aqui dentro do laço que eu só faço para o nó raiz, tá bom? Por isso que eu tenho essa flag aqui. E aqui eu tenho uma referência do nó raiz que eu vou precisar e daqui a pouco vocês vão entender por quê. Beleza. Então terminamos o passo 0, inicialização, né? Passo 1 agora. Terminou, né? É a checagem lá da condição de parada. Então, enquanto a lista não está vazia, então tem algum nó para eu explorar, eu continuo aqui. Beleza. Aí eu tenho 1.1 e 1.2 aqui, que são outras condições de parada que eu criei aqui, tá bom? Eu vou falar dessa aqui que é mais fácil, vai, ó. Essa condição de parada é porque eu coloquei um time limit, tá bom? Então, eu checo aqui, ó, se o tempo que eu demorei até agora estourou o time limit, então eu paro o algoritmo, tá bom? Então eu vou checar isso a todas as iterações, tá bom? Aí aqui, ó, bom, essa coisa do toque lá é TikTok, né?
O tick é quando começa a medir o tempo e o toque é quando para, tá bom? Então, eu fiz o toque porque lembra que lá no começo eu fiz o tick, né? Eu fiz o tick. Então aqui, ó, eu faço um toque, ele vai me falar quanto que eu gastei até agora, e aí eu somo do quanto que estava antes mais o que eu gastei até agora, né? Aí eu faço o tique de novo, por quê? Porque agora eu estou começando a medir o próximo ciclo, né? Então eu tenho que fazer o toque para eu ver quanto que eu gastei até agora e o tique para ele continuar medindo, né? Certo? Beleza, né? Então, se estourar o tempo, eu paro o algoritmo, tá bom? Aqui tem uma outra condição de parada que depois eu comento com vocês. Beleza. Passo 2 é a seleção do nó que eu quero, né? Então, eu seleciono algum nó, tá? E isso aqui, pessoal, eu poderia selecionar o nó de qualquer jeito que eu quiser, tá bom? Montei uma estratégia de seleção de nós, tá? Depois eu explico para vocês qual foi a estratégia, tá bom? Mas, enfim, acho que nem foi uma boa estratégia que eu escolhi, tá bom? Eu também vou explicar para vocês o ponto fraco que acho que é o que tornou aqui é uma, assim, o código, vocês vão ver aqui os resultados, tá? Enfim, aí eu comento com vocês. Beleza. Tá bom, depois que eu selecionei o nó, o que que eu vou fazer? Eu vou rodar esse Clear Branch Constraints e em seguida Add Branch Constraints, tá? Então, o que que é isso, tá bom? Lembra que assim, ó, eu cheguei a comentar com vocês, né? Que assim, vamos supor que eu vou resolver o programa linear que está associado a esse nó aqui, ó. Nesse programa linear, eu vou ter que voltar aqui, ó, nesse caminho para ver todas as variáveis que eu tenho que fixar aqui, ó. Então eu vou falar assim, aqui eu tenho que fixar x5 em 1, aqui me diz que eu tinha que fixar o x3 em 1, e aqui me dizia que eu tinha que fixar o x10 em 0, tá bom? E aí a raiz não me diz nada sobre fixar nada, né? Então eu tenho que fixar essas três variáveis aqui, ó. Para eu saber isso, eu vou ter que voltar aqui e fixar essas variáveis, tá bom? Então é isso que faz essa função aqui, ó, add branch constraints, tá bom? Só que como eu resolvo um nó aqui, e daqui a pouco eu resolvo outro ali, então toda vez que eu for resolver um nó, eu preciso limpar as restrições que eu adicionei para resolver outro nó, tá bom? Então por isso que eu faço esse clear branch constraints, tá bom? Para ele limpar o que ele tinha fixado antes, tá bom? Vamos ver como que isso está implementado, né? Então eu recebo o nó aqui, ó, tá bom? O nó que eu selecionei. Aí o que que eu vejo aqui, ó? Bom, se for fixar em 1, né? Aí é só eu colocar, ó, set lower bound 1 para aquela variável, tá? O x nessa posição aqui. Ou seja, né, a variável, vocês lembram que assim, ela originalmente ela tem upper bound 1 e lower bound 0, né? Se eu setar o lower bound 1, o upper bound já é 1. Então é a mesma coisa que você falar que ela é igual a 1, né? Se o lower bound dela é 1 e o upper bound também é 1, então eu estou fixando em 1, tá bom? E aqui a mesma coisa, se o lower bound dela já era 0, e aí você seta o upper bound dela como 0, então é a mesma coisa que fixar ela em 0, tá bom? Então eu vejo aqui, ó, eu tenho que fixar em 1, eu fixo em 1, senão eu fixo em 0, tá bom? E aí é uma função recursiva, né? Aí eu faço a chamada recursiva para o pai, tá bom? Então fixei a variável do nó e faço a chamada recursiva para o pai. Eu vou fazendo isso até eu chegar no nó raiz, né? Então o nó raiz é o nó que não tem pai, tá? Então se o Aí então esse is nothing aqui é o que me indica que esse cara não tem pai, né? Então assim, se isso aqui for verdadeiro, significa que eu não tenho pai, né? Só que aí eu vejo se isso deu falso, né? Então assim, certo? Então ele vai entrar nesse if quando ele não é o nó raiz, tá bom? Ele tem pai. E aí, portanto, ele não é nothing, né? O is nothing vai devolver falso, então falso é igual a falso. Enfim, vai entrar aqui, certo? Então é isso, tá bom? E o clear, aí eu não preciso, sabe? O clear eu estou fazendo assim, em vez de eu ficar fazendo lá o... É que não, na verdade, assim, quando eu rodo clear, eu não sei
qual foi o último nó que eu coloquei as restrições. Então, o que, que eu faço? Eu vou em todas as variáveis, tá? Então, para todos os itens, e aí eu mudo o upper bound e o lower bound dela para o que deveria ser o normal lá, o lower bound 0 e o upper bound 1, tá bom? Então, eu reseto lá, coloco os bounds de novo em todas as variáveis. Beleza? Fácil aí até agora, né? É fácil de ver, né? Implementar é que o bicho pega. Para quem está tentando fazer o EP aí já sabe, né? Que o bicho pega. Beleza. Passo 3, tá? Eu estou usando um label aqui, ó, porque depois eu vou usar o go to, tá? Lembra que em algum momento lá ele fala, se acontecer tal coisa, volta para o passo 3. Então eu vou usar go to, tá bom? Então para ter o go to tem que ter o label, beleza? Então tem um label aqui, ó, passo 3. Aí o passo 3, o que, que eu tenho que fazer? Resolve o PL, tá? Aí eu vou lá para a poda de inviabilidade, né? Então eu vejo, ó, se for inviável, eu podo. O que, que é essa poda, né? É dar um continue, né? Ele vai voltar para o passo 1, né? Lembra que quando nesse caso lá, agora eu estou só mostrando o código, tá? Porque a explicação eu já dei lá, agora eu só estou mostrando, vou tirar as dúvidas do código, tá bom? Então, se você ficou com dúvida por que volta para o passo 1, aí tem que voltar lá para a explicação, né? Beleza? Senão a aula vai ficar com 3 horas. Aonde eu estava aqui. Ah, tá. Então esse continue aqui simplesmente é porque eu tenho que voltar para o passo 1. Aí eu não vou criar tipo um go to, né, um step 1 aqui. Poderia criar, tá? Mas aí eu prefiro fazer um laço do que ficar usando go to também a rodo, né? Go to não é das coisas mais elegantes para usar em programação. Beleza. Se não deu inviabilidade, aí então agora eu coloco lá ZI, que é a anotação do livro, né? Que é o valor da função objetivo desse modelo aqui. Beleza. Aí eu coloco lá o upper bound desse nó é esse valor aqui, tá bom? Até agora eu não expliquei ainda por que que a gente está guardando isso aqui lá no nó. Daqui a pouco eu explico. E aqui é só umas coisas de estatística, ó. Só para eu saber, ó, se eu estou no nó raiz, eu guardo lá qual foi a primeira relaxação linear que eu resolvi, qual foi o valor dela, tá bom? E aí eu guardo também a referência do nó raiz, que eu também uso esse nó raiz para outras coisas, e agora eu seto a flag que não é mais nó raiz, tá bom? Então isso aqui é só por uma necessidade aí do meu código, tá bom? Beleza. Sair do passo aqui bound, né? O passo bound basicamente é resolver o PL, né? E checar se é viável ou não. Aí agora sim, as outras podas, né? Que a poda por inviabilidade acaba ficando aqui no próprio passo 3, né? Agora vamos olhar as outras podas. Bom, se o ZI for menor do que o Z barrazinho, né? Também eu tenho que voltar para o passo 1. Isso é o que está descrito lá no método, tá? Então, se o limitante superior que eu calculei agora for menor do que... Acho que era menor ou igual, né? Era menor ou igual aqui. É menor ou igual, ó. Se for menor ou igual, isso aqui também às vezes faz uma diferença, hein? Então vamos lá. Agora, esses valores também, eles são quebrados, né? Então eu vou botar um epsilon aqui, ó. Tá? Só para esse epsilon é porque às vezes tem algum erro de arredondamento, alguma coisa e tal. Então, se for menor ou igual aí, considerando um mais epsilon, para mim eu considero como menor ou igual, tá? Então, se for menor ou igual, poda por limitante. Beleza. Aqui, ó, só uma observação, tá, pessoal? Que é assim, ó. Nesse problema da mochila, eu tô pegando os pesos lá, aquelas coisas da mochila, pode ser fracionário, tá? Então o peso dos itens pode ser fracionário. Acho que o ideal era eu trabalhar com pesos inteiros, tá bom? Então assim, ó, que assim, pessoal, a programação inteira tem zilhões de detalhes, zilhões de detalhes,
tá? Porque se, vamos supor assim, ó, que na tua entrada você tenha de fato pesos. Agora eu não tô nem seguro se eu posso fazer isso, hein? Porque eu ia falar assim, você pode multiplicar todos os pesos por um certo valor para ficar tudo inteiro, entendeu? Só que eu não sei se isso vai alterar a solução ótima do problema, viu? Eu não vou falar nisso agora não, porque agora eu não, assim, de bate-pronto eu não tenho certeza. Então, agora voltando aqui ao que eu queria falar, né? Que é o seguinte: se os pesos dos itens forem todos inteiros, então eu poderia arredondar para baixo o limitante superior que eu calculei aqui. Porque você fala assim, ó, o limitante superior é 2,5, tá? Mas pô, se o peso dos itens são inteiros, então a solução ótima tem que ser inteira também. Então, o limitante superior de 2,5 eu posso arredondar para baixo, posso arredondar para 2, tá? Então, eu não vou arredondar aqui para baixo porque eu estou trabalhando com pesos que podem ser fracionários na mochila, tá bom? Por isso que eu não arredondo para baixo. Então, tem vários detalhes aí que vocês têm que olhar, tem que ver qual é o problema que vocês estão trabalhando, tal, tá? Para ver se você deveria arredondar aqui ou não. Beleza? E isso às vezes faz uma diferença, viu, pessoal? Então, qualquer detalhe às vezes pode fazer uma diferença. Então, a somatória de vários detalhes, né, pode fazer a diferença, tá bom? E eu também, assim, né, pessoal, eu não, já, assim, de forma nenhuma, tá? Vocês vão até ver aqui no experimento que eu vou dizer para vocês que eu fiz uma implementação eficiente, tá bom? Eu fiz uma implementação ilustrativa, tá? Para ilustrar para vocês como fazer e alguns pontos importantes que a gente tem que olhar, tá bom? Mas ela não é uma implementação eficiente aqui, tá bom? E aqui, na verdade, não é nem só a culpa da implementação, é culpa de que, tipo, a gente está usando o tipo de corte que a gente está usando, o tipo de problema que a gente está resolvendo. Então, não é a implementação em si que está ruim, tá? É o contexto aqui, tá bom? Depois, quando eu mostrar os experimentos, vocês vão entender. Aí a outra poda que tem aqui no passo 4 é a poda por integralidade, né? Então eu falo, se for inteira, aí eu faço o que o algoritmo determina lá, eu atualizo o limitante inferior, né? Então vai ser esse valor que eu encontrei agora, vai ser o novo limitante inferior, e eu copio essa solução para esse vetor aqui, ó, que é a melhor solução que eu encontrei até agora, tá bom? Lembra que lá na descrição ele copia aqui, ó, né? Tá? Ele fala, copia aqui, ó, melhor solução, a que você encontrou agora. Então eu estou copiando aqui, beleza? É, Pessoal, ó, isso aqui eu também, ó, vou mostrar, mas só para vocês não acharem que eu tô roubando, né? Ó. Bom, o isInteger, como que eu implementei? Eu falo, seleciona uma variável fracionária. Se você não conseguiu selecionar nenhuma fracionária, é porque não tem, né? Aí como que eu seleciono variável fracionária, né? Então vamos lá. Porque isso eu vou precisar ali também, ó. Tá bom, depois eu mostro, vai. Não é a hora ainda, né? Tá bom. Então assim, ó, como que eu vejo se é inteira? Eu peço para tentar selecionar uma variável fracionária. Se não encontrou nenhuma é porque não tem, né? Nenhuma variável fracionária, então é inteiro. Depois eu mostro para vocês qual é o critério de seleção de variáveis fracionárias. Bom, o copy solution também é várzea, né? Tá, aí aqui, ó, por que que eu não estou usando uma função lá do próprio Julia, né? Que o Julia tem função de copiar vetor e tal. Porque na verdade, ó, o vetor x ele é um vetor de variáveis do solver lá, né? Então o que eu vou fazer é que, como eu sei que eu só vou chamar essa função quando a solução é inteira, então o que que eu faço? Eu simplesmente eu falo lá, eu pego o valor da variável, se for maior do que epsilon, aí eu jogo como um aqui nesse vetor que você me passou aqui, ó. Jogo como um, senão eu jogo como zero, beleza? E é um vetor de inteiros, né? Então é 0 e 1. Esse x aqui era um vetor de variáveis lá do solver, tá? Um negócio nada a ver. Beleza. Terminei o passo 4, vamos para o passo 5. Adiciona cortes.
Aí lembra que assim, tem uma decisão aqui, né? Se eu adiciono ou não adiciono cortes, né? Aqui, ó, o método que eu chamo lá, adiciona cortes, é esse aqui, tá? Vamos ver aqui como que eu implementei a adição dos cortes. Então aqui, bom, se você desligou os cortes, eu não adiciono corte, né? Beleza, aí agora a heurística que eu fiz, né? O que que eu faço? Ó, vocês lembram que o problema aqui da separação é esse aqui, né? Ó, cadê? Minimizar isso aqui, só que eu quero uma cobertura, né? Então eu tenho que escolher itens que estourem a capacidade da mochila e que minimizem isso aqui, tá bom? Então o que que eu vou fazer, ó? Eu vou pegar e vou ordenar o vetor por esse valor aqui, ó, tá bom? Então eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes lá na heurística, né? Só que agora eu vou colocar aqui, ó, então eu estou criando um vetor com aquela tupla lá, com o índice e com o valor aqui, ó, tá? Só que esse valor é o termo lá, 1 menos o xi, certo? Aí eu ordeno esse vetor pelo 1 menos xi, que é o que eu quero minimizar, tá bom? E aí, então agora depois eu vou varrer esse vetor na ordem certa, né? Não vou varrer na ordem reversa, né? Vou varrer na ordem certa, então, primeiro para o último. Beleza. Aí agora eu vou começar a construir o corte. Então o vetor que vai guardar o corte está vazio. Eu guardo aqui, ó, qual é o left hand side do corte, tá? Então esse left hand side é esse termo aqui, ó, esse somatório aqui, ó, tá? Então no começo é 0, o peso total é 0, o I começa do 1. Beleza. Aí eu falo, ó, enquanto o peso total for menor ou igual à capacidade, ou seja, ainda não é uma cobertura, né? Ainda não estourou a capacidade. E também só para checar aqui, né, se eu não estou estourando né, só para ver se o I já também não estourou aqui o número de itens, né, da entrada. Mas isso aqui, ó, nunca vai acontecer, né? Só que só acontece, eu só tô colocando isso aqui por desencargo de consciência, tá, pessoal? Porque se você tiver uma instância que todos os itens da instância cabem na mochila, você não precisa resolver o problema, né? Acho que eu vou até tirar isso aqui, né? Vou deixar assim, ó, comentado, vai, ó. Se quiser por desencargo, ó, se quiser, vou escrever aqui, vai, se quiser colocar por desencargo de consciência aí, tá? Tá bom? Então isso aqui, meu, se você tiver que usar isso aqui é porque o cara te passou uma instância trivial, tá? E até assim, para quem faz lá maratona de programação, deveria colocar isso aqui, tá bom? Então eu vou colocar, vai, eu vou colocar. Vou colocar, vai, deixa aí o negócio, vai. Porque às vezes o cara faz para testar o teu programa. Lá na maratona o cara faz de propósito, né? Ele coloca uma instância trivial só para ver se você tá esperto, né? Então é isso, né? Mas assim, normalmente você não vai ter uma instância em que todos os itens cabem na mochila, porque aí você não precisaria de algoritmo nenhum para resolver, né? Bastava você colocar todos os itens lá. Beleza. Então, enquanto não estourou a capacidade, aí eu pego o item, eu somo o peso desse item e eu coloco esse item lá no corte, né, na cobertura, né, que eu estou coisando, que eu estou construindo. E eu somo o valor dessa variável lá no left hand side, tá bom? Só que aqui, ó, o meu left hand side, ele teria, depois eu tenho que calcular direito isso aqui, porque, ó, é 1 menos esse valor aqui, né? Por enquanto eu estou somando esse valor aqui, ó, o que eu estou chamando lá de left hand side, eu estou somando o xj aqui, né? Todos os itens que eu estou colocando na mochila. Beleza, agora como que eu vejo se violou ou não, né? Então eu vou pegar, se o left hand side for maior do que size, tá, esse aqui é a cardinalidade da cobertura, né? Então, cardinalidade da cobertura menos 1. Acho que eu estou olhando para ele agora. Vocês lembram que assim, né? São duas formas diferentes, mas elas são equivalentes, né? De representar a restrição.
Então aqui no meu código eu estou olhando para essa forma aqui, ó. Então eu estou somando aqui só o x, tá? E aí depois, como esse termo tem que ser menor ou igual a cardinalidade menos 1, então eu verifico se deu maior do que cardinalidade menos 1, ó. Então se deu maior, esquece um pouco isso aqui primeiro, ó. Então se deu maior do que a cardinalidade menos 1, então está violada a restrição, tá bom? Porque eu posso rodar lá a heurística e não encontrar nenhuma cobertura violada, né? Agora, se tiver violada, então vai cair nesse if, tá bom? Agora, eu tenho um negócio aqui na minha configuração que é o seguinte, ó. Não basta estar violada, tem um limiar aqui que, que é assim, né? Você fala, isso aqui deu maior do que isso aqui, mas passou tipo 0,00001. Aí, meu amigo, tá muito, sabe, tá quase satisfeita a restrição, né? Falta muito pouco para ela. Então eu considero que isso não é um bom corte, entendeu? Lembra que a gente conversou lá que, né? Eu posso não querer ficar adicionando um monte de corte, né? Então eu coloquei esse critério aqui, tá bom? Aí isso é uma coisa que você pode ir alterando lá. Você fala, eu quero testar com um limiar maior, com um limiar menor. Aí você vai testando, vai alterando essa configuração e vai testando para ver o que acontece. Aí beleza, né? Se você achou o corte, então você adiciona o corte lá no modelo. Ó. Então cria a expressão e adiciona para cada item i que você guardou aqui no corte, ó, você foi guardando aqui os itens no corte, né? Então, para cada item que você. Esse corte, na verdade, é a cobertura, tá? Então, eu acho que eu vou até mudar isso aqui, ó. Eu acho que vai ficar melhor, ó. Vou mudar. Colocar o C maiúsculo, que é a anotação que a gente usa lá, o C maiúsculo, que é a cobertura. Beleza? Vou até ser mais chata, que eu vou usar o J aqui em vez do I, vai. Que lá no texto lá tá J, né? Toda hora é J aqui. Então tá bom, para cada J na cobertura, aí eu coloco lá 1 no coeficiente do XJ, né? Então estou montando essa restrição aqui, ó, 1 no coeficiente do XJ, e depois eu coloco lá o tamanho do corte menos 1, né? Então essa expressão menor ou igual a tamanho do corte menos 1, tá? Então essa expressão menor ou igual tamanho do corte menos 1, desculpa, tamanho da cobertura menos 1. Beleza? Então tá bom. E aí eu computo aqui nas minhas estatísticas, ó, adicionei um corte aí a mais, beleza? E aí essa função ela devolve verdadeiro ou falso, né? Se eu consegui ou não consegui adicionar corte. Então nesse caso devolve verdadeiro. Se não, né, se eu não conseguir encontrar, eu devolvo falso. Beleza? Só um negócio aqui do Julia, tá? Por que eu estou escrevendo aqui, ó, global, tá? Porque é assim, ó, quando você vai alterar dentro de uma função aqui, você vai alterar o valor de uma variável global, aí você escreve isso, tá bom? Global, tal, para ele saber que da onde vem essa variável. Se eu tirar isso aqui, ele vai falar, mas você não declarou essa variável, ele não vai, ele automaticamente ele vai falar, não sei de onde você está tirando essa variável, tá bom? Beleza. Agora vamos voltar para o ponto onde a gente estava, né? Então aqui, ó, add cuts. Tá bom. Então assim, esquece um pouco essa primeira parte aqui do if. Ó. Então assim, se você conseguiu adicionar cortes, então você volta para o passo 3, que é o que o método fala lá, né? Adiciona o corte e volta para o passo 3. Cadê? Olha lá, adiciona e volta para o passo 3, tá bom? Então eu estou adicionando o corte e voltando para o passo 3, tá bom? Só que aí o método ele falava assim, né? Decide se você quer realmente colocar corte. Qual é a decisão que eu estou tomando aqui, ó? Eu considerei o seguinte na configuração, lá eu falei qual o número máximo de cortes que eu quero colocar dentro de uma iteração, tá? Então eu estipulei um valor, tá? E aí o que eu faço? Cada vez que eu adiciono um corte, eu vou somando aqui nesse valor, né? Aí quando deu o número máximo de cortes que eu configurei, aí eu não adiciono mais, né? Então
Quando isso aqui der falso, eu já nem vou chamar essa função aqui, já saio do if. Beleza? Então a minha decisão foi tomada dessa forma, tá? Então eu tenho um número máximo de cortes por iteração. E aí é claro que esse contador depois ele vai ter que ser zerado, né? Na próxima iteração ele vai começar de novo a contar do zero, tá bom? Próxima iteração que eu tô falando, iteração do laço principal aqui, tá bom? Desse while aqui. Beleza? Ai, ai, eu tô sem água aqui. Eu vou pedir licença para vocês que eu vou aqui na cozinha pegar um copo de água. Se quiser eu ponho uma música do Moacir Santos aqui para vocês ouvirem. Acho que não precisa, né? Tá bom, estamos aqui. Peguei um copo sujo aqui, né? O gosto da água tá um pouco estranho, mas tá tudo bem. Passo 6, último passo. Aí então o que eu tenho que fazer? Seleciona uma variável fracionária, né? Porque se você chegou nesse passo aqui é porque a solução é fracionária. Então seleciona uma variável fracionária e cria um nó, os dois nós lá, o nó da esquerda e o nó da direita, e adiciona na lista L, os dois, né? Então um nó da esquerda, um nó para fixar em... eu botei... tá, não tem problema, né? É porque nas minhas explicações eu sempre colocava o fixar em zero à esquerda, né? Mas aqui no código eu coloquei o filho esquerdo, então é o que eu vou fixar a variável em 1, e o da direita é o que eu vou fixar a variável em 0, tá bom? Aí, então, na hora de eu criar o nó, eu tenho que colocar aqui, ó, qual é a variável que, que vai fazer o branch, né? Quer dizer, qual a variável que vai ser fixada, né, nesse nó. Aí aqui eu estou em true para indicar que é fixar em 1, falso para indicar que é fixar em 0. Esse NI aqui, ó, é o pai desse nó. Então, quem é o pai desse nó? É o nó I aqui, que é o nó que eu estou explorando agora, tá bom? Então, o pai desse nó que eu estou criando agora vai ser o NI. Qual que vai ser o limitante superior desse nó? O limitante superior de um nó, de fato, eu só vou calcular de fato quando eu resolver o programa linear daquele nó, tá bom? Só que assim, enquanto eu não resolver, ele vai ter o limitante, ele vai herdar o limitante superior do pai dele, tá bom? Porque de fato o limitante superior do pai dele é um limitante superior para ele. Pode ser que não seja o limitante superior mais justo, né? Mas isso eu só vou descobrir quando eu resolver o programa linear aqui desse nó, tá bom? Então, por enquanto, ele vai herdar o limitante superior do pai. Beleza. Tá bom, né? Esse passo aqui tá claro o que tá acontecendo aqui, né? Eu só preciso mostrar para vocês agora como que eu seleciono a variável fracionária, né? Então, assim, ó, o que acontece, né? Nesse caso aqui, ó, no... Tá, eu vou falar o que geralmente é feito, tá? Isso aqui, na verdade, assim, não é bem isso, né? Não é o que geralmente é feito, porque isso pode variar dependendo do problema. É assim, ó, uma estratégia meio que padrão, tá? Que é usada várias vezes, é selecionar a variável mais fracionária, tá bom? Então, você pode ter uma variável lá, 0,1, a outra é 0,2, a outra é 0,3. Então, qual que está mais fracionária? É o 0,3, certo? Ele está mais longe de ser inteiro do que o 0,1, tá bom? Ele também, por exemplo, se tivesse 0,3 e 0,9, qual que é mais fracionário? O 0,3, porque o 0,9 ele é quase inteiro, né? Ele é quase 1, tá bom? Então, o cálculo que eu tenho que fazer é fazer o absoluto entre o valor e 0,5, né? O 0,5 é o que seria o mais fracionário de tudo, né? Então, quando eu calculo o absoluto entre o valor e meio, quanto menor der esse valor, mais fracionária é a variável, tá bom? Então, se der zero, é porque era meio, né? O valor era meio.
Então, quanto menor, é mais fracionário, tá bom? E aí, então eu estou fazendo um for aqui só para ver qual é a variável mais fracionária, tá? É, tá bom? Eu não vou, eu acho que é isso, tá? Aí se eu não encontrei nenhuma variável fracionária, né? Porque aí se eu falo mais fracionário, tá? Porque aqui eu guardo o valor da variável, tá? Então eu falo assim, ó, se o valor da variável mais fracionária for zero, né? Porque menor que epsilon para mim é zero, tá? Então isso também, ó, fica esperto, tá, pessoal? Não vai comparar double com igual, tá? Não vai me dar uma dessa aqui, ó, falar, se isso aqui for igual a zero, ó, você vai cair no cavalo, tá? Ou com 3 ainda você vai cair mais ainda do cavalo. Não vai fazer isso aqui que você cai do cavalo, tá? Isso não se faz, né? Com double, tá? Com float, né? No caso aqui. Tá bom? Então, o jeito de eu ver se isso aqui é zero é menor do que epsilon, tá bom? Então, se for menor do que epsilon é zero. Ou então, se for maior do que 1 menos epsilon, tá? Então, você não vai fazer isso aqui, né? Ó, igual a 1, né? Você cai do cavalo. Então, se isso for maior do que 1 menos epsilon, aí é 1, tá bom? Então, ou seja, se a mais fracionária for 0 ou 1, então ela não é fracionária, né? Então eu devolvo menos 1, que é assim, o menos 1 indica que eu não encontrei nenhuma variável fracionária, tá bom? Se não, eu devolvo o índice aí da variável mais fracionária, que eu guardei aqui. Beleza? Então esse é o critério de seleção de variável que eu usei, tá bom? É um critério bastante usado, tá? Dependendo da estrutura do problema, você pode ter outros critérios, mas esse critério é bastante conhecido. Beleza? Bom, eu acho que eu consegui explicar já quase que o código todo, né? Tá faltando um outro detalhe aqui. Tá bom. Eu vou fazer o seguinte. Eu acho que eu vou mostrar os experimentos para vocês. E eu acho que eu não vou explicar os outros detalhes, viu? Que eu tô achando que a aula tá ficando muito longa. Tem uns detalhes sórdidos aqui, pessoal, que eu não vou falar agora, não. Eu vou mostrar os experimentos, tá? Então aqui, ó. Mas não é nada demais os detalhes sórdidos aí que eu tô falando. É só porque dá trabalho de explicar, né? Então aqui, ó, eu peguei as instâncias. Quando eu rodei, eu coloquei, quer ver? O tamanho aqui, ó. Eu coloquei para no máximo 100 itens, tá? Então a maior instância que tem aí nesse conjunto de testes tem 100 itens. E aqui são 21 instâncias, tá? E aí eu rodei, ó, no meu experimento, eu não vou olhar tudo do código, tá, pessoal? Porque tem uns detalhezinhos aqui, coisa de como que o nome das instâncias, aí depois como que eu chamo aqui as coisas que eu fiz, tal. Então isso aqui eu não vou mostrar não, tá bom? Eu setando aqui os parâmetros, enfim, tem umas coisas aí que eu acho que não precisa mostrar não. É, Aí, né, qual o teste que eu fiz, né? Eu peguei 21 instâncias e aí eu fiquei assim, eu mexi em dois parâmetros, ligar o corte e ligar a heurística, tá bom? Então eu falo, ó, liga a heurística, liga corte, liga só a heurística, quer dizer, o primeiro acho que é o corte, né? Cadê? Tá, o primeiro é corte. Então aqui, liga corte, liga heurística. Liga corte, desliga heurística. Desliga corte, liga heurística, desliga heurística, desliga corte, desliga heurística. Tá bom? Só esses 4 testes aí. E aí rodei e agora vamos ver o que aconteceu aqui, ó. Então vamos olhar a parte boa primeiro, vai? Depois a gente olha a parte ruim. Então a parte boa primeiro é número de nós explorados, tá? Então aqui, ó, vamos comparar, ó. Quando eu ligo o corte, aqui, ó, corte e heurística ligado. Aqui só corte ligado, tá bom? Aqui corte desligado, heurística ligada. Aqui corte desligado, heurística desligada, tá? Então, ó, quando eu desligo tudo, eu explorei 4.277 nós, tá? Aí você vê que assim, ó, só o fato de eu ter ligado a heurística já caiu um pouco, ó, já foi uns 300 e poucos nós, 300, eu não sei se chegou a 300, mas mais ou menos, né? Mais ou menos uns 300 nós a menos que eu explorei. Agora, quando eu ligo os cortes, ó, já caiu para 1.500. Então, eu consegui podar vários nós, tá bom? Então, funcionou, né? Funcionou aí. Daqui a pouco tem a bad news aqui que eu vou mostrar, mas
olhando aqui para esses números, né? Pô, os cortes estão adiantando aí, ó. Tá, então eu olhei para uma instância, né? Agora vamos olhar as outras, ó. É mais ou menos a mesma coisa, né? Ó. Então ligar a heurística reduz aqui um número de nós, mas nem tanto, né? Agora ligar os cortes, mesmo sem ligar a heurística, ó, tá? Até ó, nesse caso aqui eu desliguei a heurística e deu, como é que é? Desligando a heurística diminuiu o número de nós, né? Aliás, eu não sei nem o porquê que isso aconteceu, né? Enfim, para mim o mais natural é acontecer isso aqui, né? Ó. Pelo menos com a heurística desligada, você tem um pouquinho mais de nós, né? E não menos, né? Mas no geral, se você for ver, ó, vamos olhar primeiro então, comparar essas duas aqui, ó, que tem o corte, mas com ou sem heurística. Então, com ou sem heurística, ó, tendo cortes, no geral, desligar a heurística acaba sendo um pouco pior, né? Então, vários equivalentes aqui, pior, pior, pior. Eu vou começar do começo, ó. Tá, vamos fazer assim. Eu não sei se isso aqui tem tanta importância assim, mas vamos lá, vai. Eu vou marcar os que piorou, vai. Então, assim, quer dizer, os que melhorou. Então, aqui melhorou, aqui melhorou, aqui melhorou. Tá, então só esses aqui são três que melhoraram, né? Vou marcar aqui com laranja porque é meio estranho, né? Ter melhorado. Mas fora esses três casos aqui mais patológicos, todos eles aqui, ó, quando eu ligo a heurística, melhora um pouco, né? Ó, melhorou, até melhorou bastante, ó, melhorou, melhorou, melhorou. Ou então fica equivalente, né? Agora piorar que tá estranho, né? Ligo a heurística e piora, né? O número de nós. Curioso, hein? Agora eu fiquei curioso para entender isso aqui. Tem umas coisas que a gente tem que tentar explicar, né? Por quê, né? Por que que piorou, né? Eu ligar a heurística piorou. Aliás, tem um outro aqui, né? Cadê? Esse aqui também, né? Não, não tá, não. Confundi. Beleza. É, Então é isso, né? Então, olhando para números de nós, então sempre ligar tudo aqui vai ser a melhor opção que eu tenho, tá bom? Agora vamos olhar sem os cortes, ó. Aí então, no caso, sempre melhora um pouco ligar a heurística, né? Deixa eu ver, melhorou, 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 equivalente, 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 melhorou, 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 equivalente, merolhou bastante. Aqui também merolhou bastante, melhorou, merolhou. Tá, aqui todos melhoraram, né? Com a heurística melhorou, tá bom? Não muito, mas melhorou. Beleza, né? Agora só de curiosidade aqui, ó, número de cortes adicionados. Aí é claro que, né, quando eu desligo os cortes tem que estar zerado aqui, né? Então, pelo menos isso, né? Se aparecesse alguma coisa diferente de zero aqui, aí lascou, né? Agora vamos ver aqui, ó, o fato de eu ligar a heurística, como eu estou explorando menos nós, eu também acabo inserindo menos cortes, né? Então é uma coisa natural aqui de observar, né? Então, na verdade, isso aqui eu não estava nem querendo comparar nada, tá? Eu só estava mais era querendo ver assim quantos cortes eu estava gerando ao longo do processo, tá bom? Mas aí, como eu fiz execuções aqui diferentes, então eu loguei aqui as coisas diferentes, tá bom? Então, só para a gente ter uma noção aí, ó, quantos cortes a gente gerou. Agora vamos olhar para o tempo, né, que é o que mais interessa para a gente, né? No fundo, o que mais interessa é o tempo. E aí é que vem a grande bad news aqui do dia, né? Que é assim, ó. Olha a diferença que está aqui, ó. Com corte ligado e sem corte ligado, ó. É uma diferença brutal, né? Assim, de 60 segundos para 3 segundos, né? Aqui, ó, de 10 para 0,8. Assim, não tem nem comparação, né? De 11 para 0,2, ó. Então tá tudo assim, tá? Qual que é a explicação disso aqui? Tá? Por que que, por mais que eu tenha explorado mais nós aqui, eu tô, eu tô gastando menos tempo? Porque é aquilo que eu falei para vocês até na primeira parte da aula. Eu falei, não importa só você querer diminuir o tamanho da árvore de Branch and Bound. Você tem que levar em conta que
você vai gastar um certo custo aí computacional para resolver cada nó. Se você ficar muito tempo em cima de cada nó, e aí você diminui uma quantidade que não é tão expressiva, não vai valer a pena. Foi justamente o que aconteceu aqui. Então, os cortes, eles não estão, assim, eles estão sendo bons, vai, para diminuir o tamanho da árvore, só que a gente está gastando muito tempo para colocar esses cortes, tá bom? E aqui no caso, pessoal, agora, assim, quando a gente olha o resultado dos experimentos, a gente tenta interpretar, né? Mas enfim, a gente vai tentando encontrar explicações para as coisas. O que eu percebi, até porque também eu rodei o código, quando eu rodo o código, eu vejo aqui, eu não vou rodar agora porque está gravando o vídeo, eu tenho medo de travar aqui. Mas quando eu rodo, eu também vejo aqui o que está acontecendo no log, né? Assim, qual é a velocidade das coisas. E eu vejo que o que acontece? A gente coloca um corte e aí vai ter que resolver de novo o programa linear. E o problema, porque o corte ele é rápido de encontrar. A heurística ela é linear, né? Ela só varre lá os itens, tá? Então, no caso, a gente está falando aqui que tem no máximo 100 itens. Então, é um for em 100 elementos. Isso é muito rápido, entendeu? Então, o que está gastando tempo é chamar o solver, entendeu? Então, nessa de chamar o solver, aí é que a vaca está indo para o brecho, porque aí o solver ele tá demorando para resolver de novo o programa linear, tá bom? Então, então é isso. Até achei que mudando lá para colocar o simplex dual ia melhorar isso aqui, mas não melhorou, tá? Então coloca o corte, aí o PL está demorando para encontrar uma nova solução viável, tá bom? Mas, na verdade, uma nova solução ótima, né? Então é isso. E esse vai ser sempre o dilema, né, pessoal? A gente tenta melhorar a qualidade dos limitantes lá no nosso branch and cut, mas aí também tem que ver se a gente também não está gastando muito tempo em cada nó, tá bom? Então essa é a conclusão, tá bom? Programação inteira também é tudo, tem que fazer experimento para você ver, tá? Assim, só olhando para as coisas e falando, eu acho que isso aqui vai ser melhor, tal, não rola. Você tem que fazer mesmo e ver o que acontece, tá bom? Agora vamos só fazer algumas comparações aqui, só para não jogar os dados fora, né? Então vamos ver aqui, ó, olhando primeiro para os que tem corte aqui, ó. Os que tem corte, bom, nessas linhas aqui deu igual. Ó, aqui ó, dá para ver que a heurística ajudou, né? Então era de 11 segundos, caiu para 4,4. Aqui de 33 caiu para 18, né? Qual outro caso que ajudou bastante? Deixa eu ver. Aqui ajudou um pouco, vai de 11 para 9. Tá. Então, assim, ou ajuda pouco, aqui até atrapalhou, né? Ó, aqui ajudou bastante, ó, 8,9 para 0,3, né? 17 para 4. Então tem uns casos aí que só o fato da gente colocar a heurística já ajuda, tá bom? No log que eu fiz lá no console, eu coloquei lá qual era o valor da relaxação linear, que era uma coisa interessante de ver. Mas eu não pus nessa tabela aqui, não vou poder mostrar para vocês agora, tá bom? A não ser que eu... deixa eu tentar fazer um negócio aqui. Vou rodar um, senão vocês também não vão nem acreditar que o meu código roda de fato, né? Vou rodar uma instância e eu vou rodar uma instância fácil. Vou colocar verdadeiro aqui. E aí eu vou... Tá, vamos pôr verdadeiro em tudo aqui. Eita. Beleza, rodou aqui, ó. Então vamos dar uma olhada aqui, ó, para essa instância, uma instância pequena, ó, tem 10 itens só.
o valor que deu aqui, ó, 295. Qual foi o valor da primeira relaxação linear? 312. Não está tão perto, né? Ó, 312 não está tão perto de 295, tá bom? É isso, tá, pessoal? Então, assim, só para ver, ó. Então, sei lá, vamos rodar mais aqui, vai. Ah, é que o problema é... Não, o problema é que ele... Vou botar aqui, ó, 2, 2. Tá. Rodar a segunda instância. Valor da função objetivo, 1024. Valor da relaxação linear inicial, 1035. Tá bom? Então, só para a gente ter essa noção, tá, do quão longe que tá uma coisa da outra. Né? Se a gente visse aqui 5.000, nossa, aí você ia falar, pelo amor de Deus, né? Se você visse aqui 1025, nossa, muito perto, tá bom? 1035, bom, não tá tão longe, né? Não tá tão longe. Certo? Beleza. Então aqui a gente viu, a heurística ajudou tal, só que os cortes atrapalharam bastante. Aí quando tira os cortes de cena, né? Vamos ver aqui, comparar a heurística. Ah, acho que tá bom, vai. Tá bom, né? Ah, e tem uns casos aqui que tá melhor um pouquinho, né? Mas tá bom, acho que já expliquei bastante coisa para vocês. Será que eu falo... É que tem uma parte aqui do código que é um pouco mais chata de falar, que eu acabei não falando, e eu tô sentindo que se eu não falar isso agora, eu não vou falar nunca mais, né? Então talvez eu tenha que falar mesmo. É que é o outro critério de parada aqui, ó. Cadê? Vai, cadê? Ah, eu falei que eu ia pular aqui. Tá bom, tá. Também eu tô cansado já, por isso que eu tô tão... Eu vou tomar água aqui para ver se eu me animo de explicar o que tá faltando. Eu vou deixar para a aula que vem, vai. Vou deixar isso aqui. Na aula que vem eu vou explicar só esse pedacinho do código, tá bom? Que a aula aqui já ficou longa já. Bom, é isso, pessoal. Aí espero que isso aqui ajude vocês a fazer o EP de vocês, tá bom? Porque o EP de vocês, né, Branch Unbound, é só não ter aqui o passo 5, né, que é o passo dos cortes, certo? Só arrancar isso aqui. Aí, só que em vez de fazer o Branch and Cut para o NAPSEC, vocês vão fazer para recoloração convexa. Então, vocês vão alterar algumas coisas aí, mas o esqueletão tá aí já, né? E aí também assim, né? As estatísticas que eu gerei aqui foi só para mostrar algumas coisas, tá? Então aí vocês têm que ter a curiosidade de vocês também, tá? Então monta lá umas tabelas legais, tal, tá bom? No caso vocês vão comparar dois métodos diferentes, né? Vão comparar o Branch Unbound com o rodar lá só o solver, né? Tá bom? Então, só o solver, e pedir pro solver. Ah, tem uma coisa importante, né? Uma coisa importante que eu não falei. Essa coisa eu tenho que falar. Que é o seguinte, né? Quando a gente resolve só usando o solver, né? Então eu vou pegar, ó, por exemplo, né? Vou mudar aqui, ó. Em vez de eu chamar o meu branch and cut, eu vou chamar o solver aqui, ó, tá? Aí, ó, o que que vocês acham que o solver implementa? Né, a pergunta, que método que o solver usa para resolver o meu programa binário? Resposta, o solver ele usa o método branch and cut para resolver, tá bom? Então, eu implementei o branch and cut na unha só para mostrar para vocês o que é o branch and cut. Só que eu rodar o solver aqui, ó, ele já implementa o branch and cut, tá bom? Rodou aqui rapidinho. Então o solver já implementa o branch and cut. Só que o branch and cut que o solver implementa está muito melhor do que o que eu implementei, com certeza. Até porque o solver custa dinheiro, um bom dinheiro aí, né? O solver ele tem uma série de coisas assim que, sabe, que eu não falei aqui, tá? E várias coisas que eu sei, né, que tem e que eu não falei, e várias outras coisas que eu nem sei, né?
Tem um negócio que eles chamam de pré-solve, né? Que o pré-solve é um. Quer ver, ó? Deixa eu ver um negócio aqui, ó. Deixa eu deixar o, o log aqui, ó. Vamos ver um negócio aqui, ó. Pré-solve removeu. Não, pré-solved. Plow, variable types. Não, é que nesse problema ele tem uma restrição, né? Também é complicado. Porque o pré-solve, geralmente, o que ele faz? Ele consegue, por alguns algoritmos lá que ele tem, ele consegue diminuir o tamanho do teu modelo. Ele fala, eu vou remover aqui, ele faz umas. Ele percebe lá que às vezes tem restrição redundante, ele vê que, se a sua variável é inteira, eu consigo fazer tal coisa. Então, ele faz uma série de manipulações no teu modelo e ele consegue já logo de cara eliminar, às vezes, variáveis e também restrições do seu modelo. Isso aí, ó, já faz uma diferença do cão, né? Eu tive a sorte de participar de um workshop, não sei como é que eu digo aquilo, qual o nome daquilo, é, que a gente teve palestra lá com um dos caras que fez o Gurobi e o Ciplex, porque era o mesmo cara, né? É o Bob Bixby lá. Ele era o fundador do Ciplex, aí depois ele vendeu o Ciplex para uma outra empresa lá, e aí depois ele fundou a Gurobi, né? Então esse cara ele ficou falando várias coisas do que os solvers fazem, né? E aí dos assuntos que surgiu aí nesse mini curso aí, um curso que durou, não foi tão mini assim, durou acho que 3 semanas, né? É, eles estavam falando do pré-solve, né? A diferença, tipo, quando os solvers começaram a implementar o pré-solve, como que isso foi digamos, um divisor de águas, assim, né? Como melhorou bastante o desempenho dos solvers, né? Outra coisa que o solver faz também, a gente viu aqui, por exemplo, cortes de Gomori, né? Aqui, ó, nesse branch and cut que eu fiz aqui, eu só estou separando o corte lá de cobertura, né? Mas eu poderia também separar corte de Gomori, né? E tem uma série de cortes genéricos que o solver usa, tá? Quer ver, ó? Vamos ver aqui, ó. Se ele vai mostrar pra gente aqui, ó. Ó, ele conseguiu resolver, ó, explorando um nó só, essa instância, tá? Agora, aonde que ele vai me falar aqui quantos cortes ele adicionou, né? Parece que ele não adicionou nenhum corte, porque geralmente ele conta pra gente aqui os cortes que ele adicionou. Solution count. Bom, sei lá. O fato então para esse problema específico eu não vi aqui o que ele, se ele colocou RS bound range, então. Eu acho que ele só fez o pré-solve, acho que já deu conta de resolver, meio que quase que resolveu o problema, viu? Bom, sei lá, eu tô tentando ler o log aqui, não tô entendendo. Não tô entendendo bulufas. Mas o fato é que assim, o solver, ele conhece alguns tipos diferentes de cortes genéricos, tá? Você pode até configurar lá no solver qual corte que você quer que ele use, qual que você quer que ele use mais ou use menos, tal. Então ele tem uma série um conhecimento aí de décadas e décadas, tudo implementado nele. Então realmente assim, não dá para competir, não dá para você achar que você vai implementar um branch and cut na unha e vai ganhar do branch and cut do solver. Isso é loucura, tá? É a mesma coisa que você falar que você vai lutar contra o Mike Tyson, tá bom? Então é impossível, né? Vamos colocar assim, dessa forma, tá bom? Só que assim,
Quando a gente for resolver algum problema, o que que a gente vai fazer? Quando a gente for resolver um problema usando o branch and cut, né? O que que a gente vai fazer? Se a gente conhecer alguns cortes específicos para aquele problema, portanto, cortes que o solver não conhece, aí o que que a gente vai fazer? Isso eu vou mostrar para vocês, tá? Para próximos passos aí que a gente vai fazer na disciplina. Aí a gente vai usar o branch and cut do solver, só que o solver, ele deixa a gente, ele faz callback para a gente, né? Então a gente vai escrever lá os callbacks só para incluir os cortes específicos do nosso problema, entendeu? Então o solver, ele vai ter todo o controle do processo todo, né? Só que a gente vai dar uma ajudinha para o solver, né? A gente vai colocar uns cortes a mais, tá bom? E aí isso sim é viável de se fazer, né? Isso sim vale a pena, tá? Se falar, eu vou dar uma forcinha aqui para o solver, porque eu conheço uns cortes a mais aí, tá bom? Então aí no caso a gente não vai estar competindo com o solver, a gente vai estar colaborando com o solver, tá bom? É, Ó, beleza, eu acho que eu me animei aqui a falar o que eu não tinha falado. Então eu vou falar, vai só porque se eu não falar hoje, acho que eu não falo nunca mais. Que é o seguinte, ó. Quando. Imagina que eu tenho aqui, ó. Vamos supor, eu calculei. Eu resolvi, ó, esses nós aqui, ó. Da raiz, esse e esse. Então esses 5 nós aqui, ó, tá bom? Já foram resolvidos. Bom, se eu resolvi esses 5 nós aqui, vamos supor que eu não podei nenhum. Então, os filhos desses 5 nós vão estar ativos, né? Então, esses 4 e esses 2 aqui vão estar ativos, né? Aí, o que que acontece? Eu gostaria de ter um upper bound global, tá? Então, o upper bound global é o quê? É o que você vai falar assim, pô, qual é? O upper bound global, não precisa explicar o que é, o upper bound global é o upper bound global, né? É um upper bound que é no valor do ótimo, tá? Porque quando a gente resolve o programa linear desse nó, a gente está calculando um upper bound nessa subárvore aqui, ó, tá? Agora, quando a gente fala upper bound global, é o upper bound do nó raiz, né? Tá bom? Só que esse upper bound do nó raiz, ele vai sendo atualizado à medida em que você vai resolvendo os outros nós. Então você fala, eu resolvi a relaxação linear inicial. Vamos supor que deu 15, tá? Então o upper bound global é 15. Aí eu peguei uma variável fracionária, falei fixa em 0, peguei outra variável fracionária, a mesma, né? E fixa em 1. Aí vamos supor que eu resolvi esse cara, deu 10. Então aqui eu tinha falado 15, né? Aí aqui deu 10. E aqui deu 14, tá? Então qual é agora o novo upper bound global, tá? Ele vai ser o máximo dentre esses dois aqui, ó. Vai ser 14. Então o upper bound global não vai ser mais 15 agora, ele vai ser 14, tá? É, certo? Por quê, né? Porque se o upper bound aqui é 10, eu estou falando para você, ó, nessa subárvore você não vai encontrar nada melhor do que 10. E aqui é 14, eu estou falando nessa subárvore você não vai encontrar nada melhor do que 14. Bom, então, nessa subárvore toda aqui você não vai encontrar nada melhor do que 14, né? Esse lado está te dando uma esperança de achar um 14, esse está te dando esperança de achar 10. Então, vamos ter esperança, né? Certo? Então pode ser que eu ainda encontre alguma coisa de 14, tá bom? Então esse upper bound global ele vai sendo alterado ao longo do algoritmo, porque aí você fala, então agora se eu quiser diminuir esse upper bound global, qual nó que vale mais a pena eu explorar? Esse aqui que está com upper bound 10 ou esse aqui que está com upper bound 14? Bom, se eu abaixar aqui, ó, o de 10, eu falar, eu fiz para um lado ficou 5, fiz para o outro ficou 7. Vai mudar o upper bound global? Não vai, porque desse lado estava 14. Então, quando você falou 5 e 7, mudou esse aqui que era 10, mudou para 7, né? Que vai ser o máximo dos dois filhos. Então mudou para 7. Só que aqui, ó, esse cara é o máximo dos dois filhos. Esse filho continua com os 15 dele lá. Então não vai alterar nada. Então, se eu tenho aqui, ó, 10 e 15, qual nó que, se eu quiser abaixar o limitante superior global, qual nó que eu deveria selecionar primeiro?
o nó que tem o maior limitante superior. Então eu seleciono esse aqui, que era 15. Aí vamos supor, fixei para cá, tal, quando eu resolvi deu 12. Aí eu resolvi, fixei para cá, quando eu resolvi deu 13. Ah, então agora o limitante desse cara aqui vai virar 13. Aí se o limitante desse cara virou 13, agora o limitante desse aqui vai ser 13 também, porque ele vai ser o máximo entre 10 e 13. E aí vai dar 13, antes era 15, né? Certo? Então eu vou alterar esse limitante global toda vez que eu resolvo algum nó aqui. Tá bom? Então eu resolvi um nó, aí de repente se eu atualizar o limitante desse, aí pode ser que atualize o desse também, pode ser que atualize o desse também. Tá bom? E aí, então, o que eu fiz lá no meu código foi isso. Eu peguei, eu atualizei esses limitantes superiores e na hora de eu selecionar o nó, o critério que eu usei é pegar o nó com o maior limitante superior, porque aí eu consigo abaixar o limitante superior global mais rápido, tá bom? Basicamente é isso, tá, pessoal? Agora eu não vou. Tem uns detalhes ali que eu ainda teria que falar, mas eu não vou falar porque agora acho que o tempo da aula já estourou. Tá bom, pessoal? Então é isso. Abraços aí para todo mundo. Tchau, tchau.